Boa tarde, gente. Hoje eu tô aqui representando o Pulo da Gata e é um prazer imenso estar com esse homem, gente. É um orgulho saber que o que ele se tornou, ainda mais saindo aqui do Japão. Me diz uma coisa, fala um pouquinho sobre você para o meu público. Bom, meu nome é Johnny Sasaki, morei muitos anos aqui no Japão, praticamente 27 anos. Trabalhei 15 anos como apresentador de televisão, correspondente internacional, repórter. Apresento o Brazilian Day há quase 20 anos, ou 20 anos mais ou menos. E estava sempre envolvido com os eventos da comunidade, promoção da cultura brasileira aqui no país. E há 5 anos atrás eu decidi que era hora de voltar para minha terra natal. Me candidatei a vereador. Num período de 1 mês e meio fui eleito, agora reeleito, tripliquei a minha votação, fui o vereador que mais trouxe recursos na história da minha cidade, resolvi problemas que estavam há 30 anos encostados, resolvi em apenas 4 anos, ou seja, tudo aquilo que eu aprendi aqui no Japão, cumprimento de metas, responsabilidade fiscal, eu coloquei, introduzi no meu mandato. Isso foi algo que chamou a atenção, né, das pessoas ali em torno. E nessa última eleição, tripliquei a minha votação, sendo o mais votado do partido, o segundo mais votado da cidade e o único a não ter fundo partidário, o único a não fazer todo esse esquema sujo que a gente vê, que é compra de voto, boca de urna. Eu acho que isso é uma incoerência total para quem quer realmente uma cidade, um estado e um país melhor. Gente, que maravilhoso. Olha, é a primeira vez que eu falo com o vereador e realmente a autoridade que ele passa na voz dele, a autoridade do trabalho dele, a seriedade do trabalho dele é um orgulho maravilhoso, porque eu vi ele sendo repórter, então você imagina, hoje eu vejo esse belo homem. Obrigado. E o que trouxe o Brazilian Day para a Toyota esse ano? Eu acho que o desejo de ter um Brazilian Day em Toyota, ele é um sonho antigo, eu acredito de muitas pessoas, é a região que mais concentra brasileiros, é a província de Aichi, se eu não me engano, acho que 60% dos brasileiros se concentram aqui. Há uma grande empresa aqui ao lado, que é a própria Toyota, da qual emprega muitos brasileiros. Então nada melhor do que trazer essa alegria para os brasileiros que vivem aqui no Japão, para que eles possam mostrar a sua brasilidade, para que a gente possa mostrar para os japoneses um pouco mais da nossa cultura e também para que os filhos desses brasileiros que aqui vivem não percam os seus laços, as suas raízes com o próprio Brasil. Então o Brazilian Day, ele tem essa missão de promover a cultura e estreitar esses laços. O que eu mais vejo na comunidade brasileira hoje são crianças que são filhos de brasileiros, só falam japonês, não há referência nenhuma das suas raízes, então é um dia para se ter orgulho de ser brasileiro. São 2 dias que esse evento acontece aqui hoje em Toyota, né? Aconteceu ontem, hoje é o último dia, que as pessoas têm o privilégio de se sentir no Brasil, mesmo estando no Japão. Johnny, o nome do meu podcast é o Pulo da Gata, Segredos Revelados. Qual é o segredo do Johnny, como homem, como ser humano, para incentivar e para que você poderia estar deixando para o meu público? Mas o que eu posso dizer, talvez um conselho, nunca desistir dos seus sonhos. Pode parecer clichê essa frase, né? Mas tudo começa a partir de um sonho, esse sonho se torna objetivo, e a partir daí você cria caminhos para poder conquistar as suas coisas. A vida ela passa muito rápido, seja gentil com as pessoas. Eu acho que essa talvez seja a frase, porque tudo passa, tudo passa. Dinheiro a gente ganha, a gente perde, a juventude a gente tem, daqui a pouco ela vai embora. Eu acho que o maior pulo da sabedoria que eu poderia falar para as pessoas é: seja gentil. E é isso que eu tento fazer da minha vida, ser gentil com as pessoas, não rotular ninguém, não criar um pré-julgamento, porque dessa vida a gente não leva nada, a gente tem que deixar algo de bom para as pessoas, e o que eu posso deixar de bom para as pessoas é isso, é colocar amor, paciência, resiliência no coração dessas pessoas, tanto que eu volto ao Japão todas as vezes, sou muito bem recebido por essa comunidade que eu tanto amo, que eu tanto me preocupo, mesmo estando de longe, eu acredito que eu seja uma voz que ainda luta pelos direitos dos brasileiros que moram aqui no Japão. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com autoridades japonesas sobre as questões que envolvem a comunidade brasileira, que envolvem os brasileiros,
aqui, eu levo essa pauta sempre adiante. Eu sei que existem muitas coisas que precisam ser melhoradas. Hoje, olhando num cenário muito amplo, eu sinto a comunidade brasileira sendo asfixiada, sabe, pelo governo japonês. Eu vejo a comunidade brasileira não sendo reconhecida da maneira que deveria ser. Ainda hoje, o brasileiro ele necessita de um visto de trabalho, mesmo tendo ascendência e descendência japonesa, da qual nunca foi reconhecida pelo governo japonês. O governo japonês nunca reconheceu que os filhos dos imigrantes que foram há 130 anos lá para o Brasil, a gente está falando sobre esse tema em muitos lugares hoje, mas tá, qual foi realmente o reconhecimento da ida desses imigrantes ao Brasil? Não existe, não existe, só está da boca para fora. Por que eu digo isso? Porque o brasileiro, mesmo sendo Nisei Sansei, ele precisa de um visto de trabalho para estar aqui. Se você for ver os alemães, os espanhóis, os europeus, no contexto geral, quando eles migraram para o Brasil, e era numa situação muito similar à dos imigrantes japoneses, quando eles vão ao consulado desses países lá no Brasil, eles conseguem a repatriação, ou seja, o direito à cidadania, não ao visto de trabalho. E aí eu vejo uma comunidade hoje envelhecendo, saindo do mercado de trabalho aqui no Japão, que dependem desse visto para se permanecer aqui, só que a partir do momento que eles estiverem fora do mercado de trabalho, eles não vão conseguir renovar o visto. Então eu vejo uma comunidade sendo asfixiada e os brasileiros não estão percebendo isso. Infelizmente, se discute muito pouco sobre essa pauta, e essa é uma pauta minha constante quando eu estou com autoridades japonesas. Gente, se eu tinha orgulho dele, agora eu tenho muito mais, porque realmente é um homem que sabe o que está fazendo, entende o que está fazendo. Gente, eu estou orgulhosa, eu estou aqui e eu gostaria que todos vocês, o máximo que eu puder divulgar o que ele está falando, eu vou estar divulgando. Parabéns, obrigado. parabéns. Obrigado. Parabéns. E olha, o que mais você teria vontade de entrar aqui no campo político para estar defendendo os brasileiros dentro do Japão? Eu acredito que hoje o brasileiro, o brasileiro como um todo, o Nikkei, ele não tem uma voz dentro do Congresso, ele não tem uma voz dentro da LESP. Então como é que a gente discute esses assuntos se você não tem um representante, se você não tem uma voz lá dentro? Então o meu próximo pleito sou um candidato a deputado, já sou pré-candidato a deputado, para que ano que vem eu possa formar uma bancada mais séria, para poder levar essas pautas adiante. Eu sei que para algumas pessoas essa minha fala é uma pedra no sapato. Sim. Porque eles falam isso para mim, que eu sou uma pedra no sapato, porque eu levanto temas que estão adormecidos e que ninguém discute. E que a partir do momento que você começar a discutir isso se torna relevante, se torna também uma pressão. Então eu sei exatamente o que eu estou fazendo e a comunidade brasileira ela nem imagina o quanto eles ainda vão precisar de mim. E é por causa disso que eu decidi retornar ao Brasil e entrar na carreira política para poder ser a voz também das pessoas que estão aqui. Porque eu amo de verdade a comunidade brasileira, eu sei o quanto o brasileiro que está aqui trabalha, o quanto ele sofre, o quanto é difícil a vida do brasileiro que está aqui, embora quem está de fora imagina que seja uma vida fácil. Não é fácil. Eu sou de uma época que as mulheres trabalhavam de pé nas linhas de montagem até os 8 meses de gravidez porque elas não tinham direito à licença maternidade. E ter hoje o direito à licença maternidade foi uma luta nossa lá atrás, de pressionar o governo brasileiro aqui, de pressionar as empreiteiras, de inserir os brasileiros dentro do Shakai Hoken, para que a gente pudesse trazer o mínimo de dignidade e de direito possível para os brasileiros. É algo que talvez poucas pessoas nem saibam disso, mas isso foi uma luta nossa, sabe? Lá atrás, eu como jornalista, como apresentador de televisão, como uma voz ativa dentro da comunidade, falava isso no ar, na televisão. E toda vez que eu falava isso, eu recebia um e-mail. Você tá falando demais, não é bem assim. E eu nunca tive medo disso. Eu não tenho medo disso. Porque eu acredito que o brasileiro que está aqui, ele infelizmente, muitos são enganados a vida inteira e não não vão atrás dos seus direitos. Eu já vi brasileiro aqui perdendo mão em fábrica
e receber 1 milhão de ienes de indenização e uma passagem para ir embora pro Brasil, porque os caras querem se livrar de um problema, eles não querem dar o direito do cara, entendeu? Então eu tô sempre no pé, eu, cara, sou avesso à injustiça, e eu vejo que por muitas vezes o brasileiro ele é injustiçado no Japão. Existem muitos problemas? Existem, como em qualquer comunidade estrangeira dentro de um país. A comunidade brasileira hoje ela tem 40 anos apenas, é uma comunidade ainda muito jovem, porém, já passou da hora dela se organizar, porque ela não se organizou para esse momento, ela não se organizou para essa etapa que vai ser uma etapa já lidando com pessoas da melhor idade, que estão sendo, aos poucos, jogadas de escanteio para fora do mercado de trabalho e que lá na frente não vão ter nem direito, pelo que eu escuto nos jornais japoneses, não vão ter direito nem ao Seikatsu Hogo, não vão ter direito ao Shokugumi Hoken, porque esses direitos de forma política estão querendo arrancar do brasileiro. Eu nunca ouvi dizer que um japonês no Brasil atingiu 80 anos, 90 anos, ele não é mais produtivo, manda ele de volta para o Japão. Isso nunca existiu no nosso país. O cara tá ferrado, é um japonês, mas está morando lá. Se ele precisar do Bolsa Família, ele vai ter o Bolsa Família. E aqui eles querem tirar o Seikatsu Hogo do brasileiro. Então existe uma coisa que se chama direito de reciprocidade. E isso precisa ser exercido. É isso que eu tenho para falar. Johnny, muito obrigada. Imagina, estamos aí à disposição.